Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe. E estamos aí para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você a estar comentando no nosso canal, comentando dicas, sugestões, críticas. Nosso canal está aberto ali a parte de comentários para que você tenha liberdade para colocar sua opinião referente ao objetivo nosso de trazer um momento de reflexão, e a cada dia nós trazemos um tema para que venhamos refletir. Eu reflito e você reflete, e se você sentir falar contigo através desse momento de reflexão, através da palavra de Deus, compartilhe. Seja um canal de bênção para alcançar pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Tá bom? Hoje, pessoal, nós vamos entrar com um tema bem interessante. Ele tem sido comentado muitas vezes de uma forma errônea. Então, nada melhor do que nós trazermos dentro da palavra para ver o que a palavra pode nos falar referente a esse tema. E o tema que nós estamos trazendo hoje é servir a Deus além das quatro paredes. Servir a Deus além das quatro paredes. Amém? Então vamos começar. Vamos navegar na palavra de Deus e ver o que Deus tem para falar conosco e nos ensinar através da sua palavra hoje. Servir a Deus além das quatro paredes. Vamos trazer de texto base Romanos 12, do 1 ao 2. Romanos, capítulo 12, do 1 e o 2. Vamos ter outros textos ali para fazer uma referência, mas antes eu quero trazer uma introdução ilustrativa, né? Conta-se a história de um irmão que, ao sair do culto, foi abordado por um vizinho que lhe perguntou: "Você está voltando do culto?" "Sim, acabei de servir a Deus." O vizinho respondeu: "Acabou? Pensei que agora você fosse começar." Essa resposta simples, ela carrega uma grande verdade. O culto no templo é apenas o início. O verdadeiro serviço começa quando voltamos à rotina. O templo é o lugar onde somos fortalecidos, mas a vida é o lugar onde o serviço acontece. Através disso nós trazemos o tema central, que servir a Deus não é apenas executar funções dentro da igreja, é viver de modo que toda a vida seja um culto contínuo, manifestando o caráter de Cristo em qualquer ambiente. É você está estampado em você o caráter de Cristo, seja onde você estiver, seja no serviço, seja na escola, seja na rua, seja no âmbito familiar, seja onde você estiver. É expor através do nosso ser o caráter de Cristo, manifestando o caráter de Cristo. Então, através disso, dentro do texto ali, vamos fazer uma divisão de 3 pontos, uma divisão não homilética. Vamos destrinchar essa palavra. E vamos ali para Romanos, que eu mencionei no começo. Romanos 12,
versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, o culto inteligente. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Exegeticamente falando, a palavra culto ali, que vem de latreia, que significa serviço sagrado ou adoração, e não se refere apenas à liturgia, mas a toda forma de vida consagrada a Deus. O apóstolo Paulo diz: apresentei aos vossos corpos, o que implica oferecer tudo o que somos, mente, emoções, habilidades e tempo. Fazendo uma aplicação, nosso culto não termina quando a música para, ele continua quando tratamos as pessoas com graça, quando tomamos decisões íntegras e quando usamos nossos dons para abençoar. Vamos ali para mais um texto, Atos. Vamos ali para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1, versículo 8, que nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Exegeticamente falando, dentro do texto, o verbo grego ali, essete, significa vocês serão continuamente, indicando identidade constante, não ação esporádica, ou seja, continuamente, não é algo que vem para, não é algo esporádico de momento, é algo contínuo, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, mostram um círculo de influência crescente. Família, cidade, nação e mundo. Aplicação desse texto: ser testemunha no lar, no trabalho, no trânsito, na internet. Servir a Deus é usar cada oportunidade para manifestar seu amor. Olha aí a palavra falando conosco, hein? Deus repreende, tá? Repreende aqueles que o amam. Vamos para outro texto? Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Vamos ver o que é esse capítulo, esse versículo vai falar comigo e com você. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Visitar, não é nós estarmos dentro de um templo esperando que as pessoas venham. É nós, como servos de Deus, como pessoas que conhecemos um pouco a Deus, porque ninguém conhece Deus na sua totalidade,
ir atrás, visitar, ir de encontro, ir. A palavra de Deus nos diz: e pregar, ide, e pregar o evangelho a toda criatura, ide. Não está dizendo esperai-vos que venham até vocês para que vocês preguem o evangelho. É ide, é ir, avançar. Há um ensino totalmente distorcido e cômodo da palavra hoje em dia. Aqui está a palavra dizendo, ó, a religião pura, imaculada para com Deus, visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações. Podemos acrescentar também os necessitados, os aflitos, aqueles que estão precisando, que infelizmente é algo que se torna raro hoje, né? Se torna muito raro, difícil, e louvamos a Deus por aqueles que estão fazendo seu papel dentro da palavra. Fazendo uma exegese do texto, o termo texkeia é usado para descrever a expressão externa da fé. Tiago diz que a verdadeira expressão da fé é cuidar dos necessitados e viver em santidade. É a verdadeira expressão da fé, é cuidar dos necessitados e viver em santidade. Às vezes a gente se exalta um pouco, porque é como eu já falei anteriormente, há algo sendo pregado, exposto aí totalmente diferente disso. Totalmente diferente. Aqui é dentro da exegese do texto, Tiago 1:27, nos explicando aqui a verdadeira expressão da fé. É cuidar dos necessitados. A palavra de Deus vai dizer: aquele que está mais forte, que ajude, aquele que está mais fraco, estenda a mão. Isso significa que o culto genuíno envolve tanto ação social quanto pureza moral. Não precisa falar nada, né? Aplicação. Vamos aplicar. Servir a Deus é ajudar o próximo. Servir a Deus é ajudar o próximo. Defender o oprimido, ser generoso, manter a integridade mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo no secreto. Quando ninguém está olhando, quem está olhando é Deus. Não é fazer, não é tirar foto. Ó, tô ajudando ali. Isso é totalmente errado. É atitude de fariseu, uma atitude farisaica. Porque quer mostrar algo, e esse, para as pessoas, e esse é o único galardão que ela pode receber. É as pessoas acharem, verem aquilo que ela realmente não é. Vamos para algumas aplicações práticas dentro desse tema. É um tema forte, No trabalho, vamos lá. Vamos colocar 3 tópicos de aplicações práticas. No trabalho, servir com excelência, honestidade e espírito de cooperação. E tem uma referência, Colossenses 3:23, dentro dessa aplicação. Colossenses 3:23, que diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. É isso aí. Ponto 2 da aplicação prática. Na família, discipular e amar de forma prática. Referência em Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e deitando-te e levantando-te. Isso aqui está falando de ensino. Discipular é amar de forma prática. Na comunidade. Aplicação prática na comunidade. Enganjar-se em ações que expressam o amor de Cristo. Referência, livro de Mateus 5,16. Livro de Mateus 5, versículo 16, que diz assim: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. É tudo para glorificar ao Pai que estás nos céus, através das nossas aplicações práticas. E através disso nós podemos tirar qual conclusão? É um tema muito prático, objetivo, sem rodeio nenhum, simples. Muitas das vezes é nós que complicamos tudo isso, né? Servir a Deus não é um evento, é um modo de viver. O templo é o lugar de recarga espiritual, mas a missão começa na porta da saída da igreja. O mundo está cheio de templos vazios e ruas cheias de pessoas que precisam ver Cristo em nós. Seja templo fora do templo. Tudo aquilo que você absorve não é para você. Tudo aquilo que você aprende não é só para você. É para que você venha se enriquecer daquilo e levar também para aquele que não sabe. Por isso, através disso, eu faço um apelo aqui. Faço um apelo. Você já se perguntou assim, ó: tenho limitado o meu serviço a momentos dentro da igreja? Ou seja, você está se limitando a servir a Deus só dentro da igreja? E fora dela, o que você está fazendo? Qual está sendo a tua atuação fora do templo? Meu bairro, minha família e meu trabalho reconhecem Cristo em mim? Ou seja, as pessoas do seu bairro, da sua família, as pessoas que estão junto de você todos os dias, elas vê Jesus Cristo em você? É uma pergunta. Peça a Deus que faça de cada gesto seu ser um ato de adoração e de cada dia ser um campo missionário. Gente, quando teve a pandemia, chegou um momento que os templos se fecharam por causa da aglomeração de pessoas. E essa é uma opinião minha, que eu vi. Tinha pessoas que dedicavam o seu serviço dentro do templo. E essas pessoas que dedicavam o seu serviço dentro do templo, quando os templos foram fechados, elas se perderam. Porque elas estavam tão acostumadas a servir dentro do templo, que elas não conseguiram ser templo fora do templo. Elas não conseguiram ser um canal de bênção fora, porque ela estava a servir o templo. Ela estava, muitas das vezes, de repente, servindo a pessoas. E quando não teve essas pessoas para serem servidas, essa pessoa se perdeu. Tem pessoas que se afastaram de Deus. E aí vem a grande pergunta: que trabalho é esse que estava sendo feito para Deus? Deus que não se prende dentro do templo, porque Deus não se prende dentro de paredes feitas por homens, por mãos humanas. E essas pessoas que se perderam. Por quê?
De repente pode ser que no entendimento delas, pode ser, algumas podem ter sido doutrinadas, ou seja, ensinadas dessa forma, que só servir a Deus é só dentro do templo, sendo que nós sabemos muito bem sobre a história da igreja primitiva, que os irmãos se reuniam para levar as boas novas, se reuniam. Os servos de Deus nunca ficavam parados, eles iam. Alguns cuidavam das manutenções, mas era algo ativo. Jesus, na sua caminhada na terra, ele percorria, levava e levava e levava. Então essas pessoas se perderam. Quando veio a pandemia, elas se perderam, porque elas estavam acostumadas a servir o templo e não a Deus. Quando a pandemia amenizou, os templos voltaram a ser abertos às suas portas. Aqueles que serviam os templos, aqueles que serviam pessoas, essas pessoas, elas não voltaram. Mas aqueles que estavam servindo a Deus, verdadeiramente a Deus, fazendo a obra de Deus, de diversas formas, formas aleatórias, o momento da pandemia fez muitas coisas acontecerem, e foi algo que veio, ninguém estava esperando, ninguém sabia, foi algo que veio e se alastrou. E como eu disse, pessoas que utilizaram de outras formas para levarem a palavra, e teve pessoas que elas estavam acostumadas a servir o templo, a servir pessoas. Muitas dessas pessoas não voltaram, mas aqueles que estavam firmes em Deus, que estavam firmes na sua palavra, essas pessoas, elas voltaram às suas rotinas e foram indo. Então, esse é o tema que trouxemos nessa noite para vir a refletir que servir a Deus é além das quatro paredes. E além das quatro paredes, cuidado com suas críticas. Cuidado com suas críticas. Muitas das vezes aquela pessoa que você critica pelo fato dela não estar indo dentro da igreja, para ela não estar indo na igreja, você não sabe as circunstâncias que ela está passando para ela não estar indo, ou você não sabe qual está sendo a ocupação dela com Deus, ou você não sabe se ela está numa obra de missão, ou você não sabe se ela está fazendo visitas, ou se você não sabe se ela está fazendo cultos no lar, ou está estendendo a mão, e ela está ali fazendo aquilo que a palavra está nos ensinando, se preocupando com as viúvas, com os necessitados, com os aflitos. Então vamos tomar cuidado com aquilo que a gente fala sem saber. É falta de sabedoria tirar conclusões precipitadas, e o julgamento não pertence a nós. Então vamos nos atentar a isso. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Ele é onipresente, ele abrange a todos os espaços, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. E servir a Deus é além das quatro paredes. Amém? Pessoal, por hoje é só. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Essa palavra falou muito comigo. Eu creio que falou com você. Se você gostou, como eu sempre disse no início do vídeo, compartilhe, comente, faça essa mensagem chegar a mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, é a palavra que está ali, pronta ali para nós analisarmos, investigar, nós fazer uma análise bem clínica do que está querendo falar conosco, do que está querendo falar com você. Tá bom, pessoal? Deus abençoe sua vida, fique com Deus e lembre-se, servir a Deus é além das quatro paredes. Deus abençoe.